Saudações a todos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Gente, o nosso assunto sobre a Watchtower não terminou. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre o envolvimento do pastor Russell com os astros. Cara, isso é uma novidade pra mim, porque então eu não sabia, né? Bem, gente, todo mundo nesse planeta Terra tem o direito de escolher a religião que quiser e também escolher ser de nada. Mas quando você toma uma decisão de ser de alguma organização religiosa, no mínimo você deve investigar os dois lados da moeda. Você sabe que toda a história tem sempre dois lados, né? Então quando você se decidir se batizar como testemunha de Jeová ou de outra organização religiosa, o desafio que eu faço para você é você conhecer o outro lado da história, né? Que outro lado da história é esse? A sujeirinha, os podres, os lados positivos e os lados negativos, para depois você chegar a tomar a decisão. Pois é, a mesma coisa é concernente à religião Testemunha de Jeová. Antes de você se batizar nas águas ou na piscina, você deve conhecer a história da religião, lá desde a época do pastor Russell, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele ensinava, as falsas doutrinas, o envolvimento com o espiritismo, né? Depois seguindo por Juiz Rutherford, Nathan Orr, né? E por aí vai. Para depois você chegar à decisão, para chegar à conclusão que realmente, né? Até então, até o próprio livro das Testemunhas de Jeová, o livro Raciocínios à Base das Escrituras, ela estimula o estudante, né, a verificar a história do outro lado da história, para ver se aquilo que acusam as testemunhas de Jeová é verdademente o fato, ou mentira, né? Só que lá no livro ensina que não era verdade aquilo que acusam as testemunhas de Jeová. Mas peraí, o emissário cristiano está colocando aqui o outro lado da história, né? Aqui não se fala por falar, aqui mostra as fontes, né? E eu observo que a maior dificuldade de uma testemunha de Jeová, tanto aqui no Brasil como em qualquer parte, qualquer país, é verificar as fontes. É pegar um vídeo como este, ou um vídeo aí da lista, da playlist do canal, pegar ali as fontes, a sentinela, a página tal, o livro tal, e na página tal, e ver por si mesmo. É a dificuldade de confrontar as suas crenças, né? Aquilo que você defendia antes, mas não verificou. Se eu não me engano, até o corpo governante, eles omitem essas coisas, né? Eles defendem, mas não admitem que os líderes lá do começo são falsos profetas. Eu vou falar sobre isso aí mais pra frente. Eles acusam os outros de falsos profetas, mas os líderes da sua própria organização, não, eles não são falsos profetas, né? E como este assunto é novo, né, de Russell e os astros, né, a gente vai investigar, não custa nada, né? A gente não sabe de tudo, né? Toda a sujeirinha é exposta do tapete, né? Eu tô fazendo isso aí. Mas antes disso, eu lhe convido para você se inscrever-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Tá preparado? Solta a vinhetinha. Vamos iniciar aqui nossa leitura, né? Essa descoberta que até então também não sabia, né? Russell e os astros, né? Até que ponto o Russell se envolveu aí com a astrologia, né? A postura do pastor Russell para com a astrologia era um tanto contraditória. Muitos, embora não a advogasse explicitamente e até a contestasse, ainda assim lançou mão, em certas ocasiões, de um linguajar tipicamente astrológico. Não era uma coisa rara entre os adventistas, com os quais Russell se associou-se regularmente. Olha só! Um exemplo clássico desse período se encontra na revista Zion's Watchtower, ou Torre de Vigia de Sião,
de 1º de maio de 1903, páginas 130 a 131 em inglês. Nós questionamos seriamente todas as declarações da astrologia. Ainda assim, o que se segue, qualquer que seja a fonte das sugestões, até mesmo o próprio adversário, parece marcadamente verdadeiro quanto às nossas expectativas baseadas na palavra do Senhor. Apenas por essa razão nós o publicamos como segue: quando Urano e Júpiter se encontrarem no signo benigno de Aquário, em 1914, a era há muito prometida terá tido como um belo começo da obra de libertar os homens na busca de sua própria salvação, e assegurará a realização final dos sonhos e ideias de todos os poetas e sagas da história. Aqui vemos o uso das posições astrológicas como instrumento de persuasão quanto à correção dos cálculos de Russell, os quais apontavam para a presença de Cristo desde 1874 e para 1914, como a data do fim do mundo. É também digno de nota que o pastor, mesmo reconhecendo que tais declarações podiam provir do adversário, como acabamos de ler, né? Ele confessa, presumivelmente o diabo, ainda assim tenha se sentido à vontade para publicá-las simplesmente por estar em sintonia com as suas expectativas. Neste caso, indagamos: se o leitor examinasse um artigo falando do signo benigno de Aquário e das posições de Urano e Júpiter, teria alguma dúvida quanto à natureza do assunto? Não encontramos tais expressões até hoje nos horóscopos, não é verdade? Entretanto, isso não é tudo. Caso uma pessoa comparecesse ao fotodrama da criação, veria o seguinte quadro. Aí temos o enquadro, né? Dos signos del zodíaco, né? Os signos do zodíaco. Neste slide vemos representadas todas as posições do zodíaco. Elas serviam como um reforço para as previsões futurísticas de Russell. Na verdade, a escatologia dos estudantes da Bíblia consistia em um tripé: as profecias bíblicas, as medidas das pirâmides e as posições dos astros. O fascínio por estes últimos não terminaria aí. O pastor já havia publicado anos antes seu terceiro volume da série Estudo das Escrituras. Nele, Russell citava Joseph Sessin. Olha, rapaz, se você tiver esse livro aí, Estudo das Escrituras, da época de Russell, pega esse tema aí, ó. Joseph Sissin. Cis. Um pastor luterano adepto da piramidologia e da astrologia, o qual publicou em 1877 a obra O Milagre em Pedra ou a Grande Pirâmide do Egito. A citação dizia: Alcione, então, tanto quanto a ciência tem sido capaz de discernir, parecia ser o trono da meia-noite, no qual todo o sistema de gravitação tem sua base central, e de onde o Todo-Poderoso governa o universo. Qual o significado dessas palavras? Vejamos. Em 1915, a revista Zion's Watchtower, de 15 de junho, de página 185, publicou um artigo mais pormenorizado sobre o tema. Diz o seguinte: a ciência declara que há um centro muito mais poderoso ao redor do qual esses incontáveis milhões de sóis giram, acompanhados por seus planetas e satélites. Este grande centro parece estar associado com as Pleiades. Olha, quem não conhece as Pleiades, né? Aquela capa do próprio vídeo, né? Coloquei as Pleiades. Particularmente com Alcione, a estrela central deste renomado grupo. Por essa razão, tem sugerido que o Pleiades pode representar a residência de Jeová, o lugar de onde ele governa o universo.
Este pensamento dá nova força à pergunta que o Todo-Poderoso faz ao patriarca Jó: és tu que atas as doces influências do Pleiades ou soltas os laços de Órion? Podes fazer sair das constelações do zodíaco em suas estações? Está lá em Jó capítulo 38, verso 31 e 32. Parece haver menos estrelas no norte do que em qualquer outra parte dos céus, de modo que o norte parece ter recebido uma posição muito proeminente. Nas escrituras, o norte parece associado bem de perto ao governo de Jeová sobre a terra. O artigo acima se refere à crença de que Deus habitava em uma estrela, a tal da Alcione, o qual pertencia à constelação de Pleiades. Além disso, um ponto cardeal, o norte, recebia igual destaque. Como vimos, Russell não foi nada original, tendo tomado emprestadas as ideias de um pastor luterano, Joseph Sayce, o qual, por sua vez, as obteve de um escritor anterior a ele, Piazzi Smith, já mencionado em nosso artigo. É interessante que Russell recorresse à Bíblia a fim de reforçar essa teoria. Causou-lhe, sem dúvida, enorme empolgação e determinação do endereço de Deus. Anos à frente, em 1925, a edição de 15 de agosto, a revista A Idade de Ouro, atualmente chamada Despertai, afirmaria que a cidade celestial de Sião também estava associada à estrela principal do Pleiades. Aí temos uma foto do tal Pleiades, né? Que é a mesma, a capa do grupo, a capa do vídeo em si, né? Pleiades, a casa de Jeová, né? O sucessor de Russell, Joseph Rutherford, herdou seu mestre o gosto pelos astros. Uma prova disso foi o artigo que ele lançou já na edição de 10 de setembro de 1924 de A Idade de Ouro, atualmente a Despertai, páginas 793 a 794, o qual dizia: a posição do Pleiades ao tempo da conclusão da grande pirâmide do Egito, a testemunha de pedra de Deus, é uma proeminente característica desta construção no centro da terra do Egito. Por essas e outras razões, os estudantes da Bíblia têm boa razão para crer que na região de Pleiades está localizado o trono de Jeová Deus. Se algum lugar no espaço, dentro do Pleiades, é o trono de Deus, então esse grupo é merecedor de nosso mais reverente estudo. Aqui são endossadas as ideias de mesmíssimo autor que Russell destacara em seus artigos. Joseph Sayce, pelo visto, a empolgação com os corpos celestes continuava de vento e polpa na sede dos estudantes da Bíblia, da Watchtower, lá nos States. Muito embora Rutherford levasse ainda mais 4 anos para discernir o que outra instituição cristã há muito já percebiam, o caráter profano e piramidologia do reverente estudo em torno do Pleiades perduraria por mais 30 anos até 1953, quando a publicação da Sociedade Torre de Vigia admitiu ver uma estrela como o trono de Deus. Poderia levar a uma veneração pelos corpos celestes. Desta forma, mais um capítulo embaraçoso da história das testemunhas de Jeová era selado, mas não para sempre. Toda essa excitação em torno dos astros, por mais de meio século, remete-nos à passagem bíblica de Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Quando levantares os olhos para o céu, e vires o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles, e de render culto a esses astros. Olha, vixi, tá vendo? Essa eu não sabia não, gente. Rapaz do céu.
Quem tiver essas publicações aí, trata de abrir nas páginas aí, as Despertar e a Sentinela da Época, e verificar e coloca nos comentários, né? Se ninguém colocar nos comentários é porque ninguém viu, ninguém quer confrontar suas crenças, né? E o nosso próximo vídeo vai ser o contato imediato com o mundo espiritual, né? Aqui já vamos partir para o Joseph Rutherford, né? Aqui já começa a engrossar o caldo para as testemunhas de Jeová, uma história que duvido que o corpo governante coloque isso na tribuna, ok? Um grande abraço do emissário Cristiano, até a próxima. Fui!